Gente, que alegria poder estar aqui, de verdade. Que responsabilidade assumir o púlpito. Gente, que legal mesmo. É uma responsabilidade, é uma alegria. Eu e o Cacau, a gente divide alguns... eu não posso me mexer muito, ou o cameraman... Eu vou se mexer em cameraman, que eu sou pentecostal. Vou descer aqui, vou entregar uma profecia, entendeu? Então o cameraman hoje vai trabalhar, tá? O cameraman vai trabalhar. Mas, gente, de verdade, é muito prazeroso poder estar aqui comemorando 13 anos da Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa. Acertei? Nossa, eu ensaiei tanto isso. É que o Cacau me confunde, ele é pastor aqui, mas mora em outra cidade, e aí isso confunde um pouco a gente. Eu nunca sabia se ele morava em Hortolândia e pastoreava em Nova Odessa, ou morava em Nova Odessa e pastoreava em Hortolândia. Mas aí eu vou pregar numa Igreja Batista em Hortolândia. Aí eu vi que a dele é em Nova Odessa. Batista Vida Nova, inclusive, o mesmo nome. E, gente, 13 anos. Antes de pregar a palavra de Deus, eu queria sim dizer para vocês que... Quem congrega aqui, levanta a mão. Todo mundo que congrega aqui. Quem está aqui visitando, levanta a mão. É quase meio a meio, né? Legal. Espero que vocês estejam visitando, possam se encaixar no que eu vou falar agora. Mas vocês se congregam aqui, eu conheço um pouco o Cacau. Obviamente que eu conheço muito pouco o Cacau, porque nós temos uma amizade que é um pouco virtual também. Ainda que ele saiba bastante coisa da minha vida, eu sei algumas coisas da vida dele, ele sabe muito mais da minha do que eu sei da dele. Mas, talvez é porque eu falo muito, né? Mas a gente pode, né, o Cacau é um homem de Deus, é alguém que a gente caminha já há alguns anos. Olha, no mínimo uns 13 anos, ou 12 anos mais ou menos. E assim, a gente vê o carinho dele, o cuidado dele com a palavra de Deus, a forma com que ele conduz a igreja, que ele conduz o ministério pastoral. E eu posso dizer para vocês assim que ele está à frente dessa igreja há 12 anos, né? Cadê tu, Cacau? Levanta, o Cacau foi embora. O Cacau é do louvor, né? O pessoal do louvor sai mesmo quando é a hora da palavra. Então, assim, o que acontece? Sabe, assim, 12 anos à frente dessa comunidade, né? Gente, é muito tempo. E é uma comunidade, né? Ou seja, é um pastor, é um homem, e tenho certeza que a equipe dele também, que está junto com ele à frente dessa comunidade, tem a mesma preocupação. E nós vivemos tempos cada vez mais malucos, pessoal, assim, igrejas cada vez mais esquisitas, pregações cada vez mais esquisitas. Então, assim, celebrar o aniversário de uma igreja bíblica, onde Jesus é o centro, onde a palavra de Deus é considerada, onde a palavra de Deus é aberta, é pregada, é realmente um motivo de nós celebrarmos, tá? É realmente um motivo de celebrarmos porque... gente, em 2000, eu estou escrevendo um outro livro com um amigo nosso em comum, e se eu não me engano, em 2017 ou 2019, foram abertas mais de 17 mil igrejas no Brasil. É muita igreja sendo aberta, é muita igreja. Você vai andando pela cidade, é igreja, e com os nomes mais legais que o outro, assim, né? São os nomes muito interessantes, assim. E são teologias muito esquisitas. E eu, como eu sou um cara da internet, eu não sou pastor, eu sou membro de uma comunidade local, me dedico muito ao trabalho na internet. Eu recebo assim muita mensagem, muitas, assim, eu nem dou conta de ler tudo que eu recebo na minha DM, mas aquilo que eu vejo assim, gente, são pessoas escravizadas em teologias, em práticas religiosas que chega a doer o coração, e ao mesmo tempo a gente se pergunta, mano, mas como é que a pessoa acredita num negócio desse? Sabe? E assim, bem, se você acessa um pouco a internet, isso está cada vez mais público, né? Porque as pessoas filmam as bizarrices. Então, assim, elas nem se dão conta de que aquilo que elas estão filmando e colocando na internet é uma coisa completamente absurda, bizarra. Então, a gente teve até recentemente, né, pregadores mirins. É que vocês talvez estão sabendo de pregador mirim meio que por agora. Eu que cresci espiritualmente no movimento pentecostal, já desde que cheguei à fé, era comum crianças pregando e reproduzindo pregadores famosos e tal. Então, eu já lido com esse fenômeno já há muito mais tempo. Mas assim, então as pessoas elas não se dão conta, e a gente abre às vezes a caixinha de pergunta, e a gente vê assim como as pessoas pode, não pode, o que você acha disso, porque o meu pastor ensinou isso, a minha pastora, a minha apóstola, que é a apóstola Sol, é tipo assim, apóstola Sol, aí tu acha que é mentira, aí tu vai pesquisar, tu fala assim, aí assim tu fala, Deus, eu não sei quais são os teus planos, eu não conheço o teu coração, mas quando é que tu volta? Porque assim... tá difícil aqui, assim, discernir o joio do trigo, separar as coisas, entende? Aí tu vai ouvir, assim, uma mistura de coisas, entende? É uma coisa muito esquisita. Então, celebrar uma igreja bíblica, celebrar o aniversário de uma igreja que está instalada num bairro, numa cidade, que tem uma equipe ministerial, pastoral, preocupada com as Sagradas Escrituras, gente, é motivo de alegria mesmo, é motivo de celebrar. Entende? Então, que você que está visitando possa ter essa sorte também de ter uma igreja preocupada com a palavra de Deus,
tá? Preocupada com as Escrituras, preocupada em ser cristocêntrica, em ter a palavra de Deus. Então assim, sabe, celebre mesmo. E ajude a sua igreja local também. Não espere milagre partir do púlpito, não espere milagre partir da liderança, tá? Uma liderança não consegue nada com uma membresia acomodada. Tuita essa, ou tatua, tá? Eu não lembro o que eu falei, mas foi muito legal o que eu acabei de falar, né? Tá gravado, então depois vocês assistem aí, porque foi muito legal o que eu falei. Mas o TDAH às vezes vence, mas é isso que eu falei e vocês decoraram, tá? Então assim, ajude a sua igreja local a ser mais bíblica. E é claro, às vezes não dá, né? Às vezes se a liderança não quer, você vai dar murro em ponto de faca e só vai cansar, e aí tem que sair mesmo. Às vezes não dá mesmo, assim. Às vezes é lavar as mãos, sabe? Sacudir o pó e sair. Mas assim, se tem esperança, sabe? Então, tem que ser uma esperança realista, mas tem que esperançar, entendeu? Tem que ajudar. Não adianta esperar só da liderança, tem que se mover, tem que se coçar, tem que ajudar, tá? A gente fala muito em igreja tóxica, liderança tóxica e tal, mas tem muita membresia tóxica também. Então assim, a gente precisa também saber o nosso papel enquanto membros do corpo, né? Então assim, atualmente eu congrego numa igreja, MEUC, Missão Evangélica União Cristã, vocês não conhecem. É que a gente ficou preso lá nos alemães do sul e tal, eles estão precisando aprender um pouco sobre evangelismo, apesar do nome ser Missão Evangélica União Cristã. Essa parte corta, por favor, tá? Então, mas eu estou congregando lá, a gente está há uns 2 meses nessa comunidade, e é isso, a gente está lá, minha esposa já está indo no café das senhoras, entendeu? O pessoal diz que lá eu e a Sheila somos o Kids, que a gente somos os mais novos da igreja, né? Então a gente é do Kids lá, né? Então assim, mas já estamos lá, como é que a gente pode se envolver e tal, porque a gente tem que ajudar, né? Ficar só na arquibancada, sendo sommelier de pregação e de culto é muito fácil, né? É muito fácil ficar, não, veja bem, não gostei e tal, não. A gente tem que se envolver, descer para a pista e correr junto aqueles que correm, né, a boa corrida, tá bom, gente? Mas é isso, então celebremos 13 anos dessa igreja bíblica, dessa igreja que está pregando Jesus, que está testemunhando Jesus, sendo uma comunidade fiel aqui na cidade. Celebremos, é motivo de nós realmente celebrarmos uma igreja que prega Jesus, tá bom? E que na sua comunidade onde você veio possa ser assim também, se não é, vaza. Mentira, essa parte fala com Deus antes, tá bom? É isso. Vai ter bolo hoje? Eu vou pregar rápido então para a gente ir para a melhor parte. Gente, vamos lá então. Acabei de lançar um livro agora chamado Como Se Tornar um Cristão Inútil, e eu quero pregar o tema desse livro, que é Lucas capítulo 17, a partir do versículo 7, quero ler com vocês esses versículos que nós temos aqui na palavra de Deus, praticamente 3 versículos, onde Jesus conta uma parábola. E é muito interessante, vá abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 7. Lucas 17, mas antes de começar a ler o texto, sempre que eu falo o título do meu livro, né, Como Se Tornar um Cristão Inútil, as pessoas assim geralmente se assustam um pouco, assim, nossa, que agressivo, não gostei, né? Mas as pessoas se chocam um pouco com o título do livro, mas o título do livro na verdade é inspirado numa parábola de Jesus, então não sou eu que estou inventando e tal, claro, mas por que tu colocou esse título? Eu achei legal, né? Chama um pouco a atenção. Sim, a gente escreve livros porque queremos vender, tá bom? O Cacau escreve um livro também, né, gente? Talvez, acho que ele fala pouco do livro dele aqui, eu imagino. Conhecendo o Cacau, eu imagino que ele quase não fala do livro que ele escreveu, chamado Palavras que Transformam, da Mundo Cristão. Se você é membro dessa igreja e ainda não comprou o livro do seu pastor, disciplina para você, tá? E se aqui, como nos tempos da Assembleia, banco de 6 meses sem Santa Ceia, ok? Então o Cacau também, e quando a gente escreve um livro, a gente quer que as pessoas comprem o livro. E sim, quando eu pensei no título Como Se Tornar um Cristão Inútil, eu quis despertar um pouco porque afinal o meu primeiro livro é o Deus que Destrói Sonhos. Também é um pouco assim, né? Chama um pouco a atenção. Mas quando a pessoa entende o que está por trás, rapaz, não é que faz sentido isso aí mesmo? É interessante. E a parábola que Jesus conta no capítulo 17 fala sobre isso. Então, na verdade, meio que se assusta com o título do meu livro, talvez quem lê pouco o Novo Testamento, tá? Lucas 17, 7 diz o seguinte, leio na NVI: qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado?
Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavra de Deus, Jesus contando um pouco essa parábola para testificar algo do reino de Deus, Jesus contando uma história para exemplificar algo que parecia ser uma dificuldade na época. O fato é que parece que o ser humano, ele gosta da ideia do mérito. O ser humano, ele acha que merece as coisas. O ser humano, ele faz e ele acha que precisa ser aplaudido por isso. Por exemplo, é muito comum, aqui eu vou ser um pouco genérico, e sempre que a gente é genérico a gente comete injustiças, mas geralmente os homens, eles querem ser reconhecidos quando eles fazem um serviço doméstico. Não é todos, eu sei que o Cacau faz vários serviços domésticos, inclusive antes de vir para a igreja lavou a louça. Falei? Muito legal. Eu comprei uma máquina de lavar louça. Entende? A gente vai dando os nossos pulos. Mas a gente espera, né? Eu lembro que quando eu e a Xanda, nós dois trabalhávamos, só que assim, eu fui criado naquele sistema de tipo assim, mano, eu trabalho, então ela que vai fazer as coisas em casa, né? Só que assim, é que ela também trabalha. Essa parte não me ensinaram na minha educação machista, entende? Só a parte de que a mulher faz as coisas e eu, tipo, tenho que chegar do trabalho e tá tudo pronto. Só que daí a Xanda, com aquela paciência, né, foi me educando e tal. Eu achava muito interessante o jeito que a Xanda me educava. A gente terminava de almoçar e tal, papapá. E aí eu ia, né, eu já ia pro quarto ou pra sala, enfim. E um dia, a primeira vez que eu me dei conta disso, era umas 3 horas da tarde, tempo bom, quando nós dormíamos depois do almoço de domingo. Coisa boa é dormir depois do almoço de domingo, né? É bom isso. É muito bom. Faz 10 anos que eu não faço isso. Enfim, aí o que acontece? Eu tenho uma filha de 10 anos. Aí o que acontece? Aí eu lembro que a primeira vez que eu me dei conta disso foi assim, já acho que na primeira quinzena de casamento, né, de casado. Eu acordei 3:30 da manhã, vou tomar um café da tarde. Quando eu chego, a cozinha de fato está limpa, louça lavada, só que o meu prato do almoço sujo em cima da mesa. O meu prato todo sujo em cima da mesa. Aí eu, do alto da minha arrogância machista, falo assim: não é nem amor, é tu esqueceu de lavar o meu prato? Eu falo assim, cara, aí assim, sabe? Aí eu só ouvi, né, merecido, falei assim, olha, cara, tu não faz nada, há 15 dias que a gente mora nesse apartamento, eu trabalho as mesmas 8 horas que tu, entendeu? Eu ainda lavei a louça, tu nem para colocar o teu prato na pia, tu tá achando o quê? Que eu sou a dona Nair, minha falecida mãe? Tu tá achando que eu sou a dona Nair? Olha, tu não casou com a dona Nair. É que a minha mãe, ela também não me ajudou, né? Minha mãe fazia o meu pão até com 20 anos de idade. Minha mãe fazia o meu pão, era maravilha, assim, entendeu? Eu não fazia nada em casa, nada, simplesmente nada, né? Mas enfim, é o jeito da minha mãe me amar também e tal. Mas você não casou com a tua mãe, eu não sou a tua mãe, entendeu? Então, eu até posso lavar a louça, não tem problema. Mas tu pode pelo menos levar o pratinho para a pia, jogar o resto da comida no lixo do orgânico, que a minha esposa sempre separou o lixo. Pode jogar no lixo do orgânico, pelo menos? Pode fazer isso? Enfim, aí eu comecei a fazer. Só que sempre que eu fazia, eu esperava um reconhecimento, entendeu? Nossa, poxa, obrigado por ter lavado a louça. Muito obrigado por ter tirado o lixo do banheiro. Por incrível que pareça, eu gosto de limpar o banheiro. Eu tenho nojo de limpar uma pia, mas não tenho nojo de limpar o banheiro. Engraçado isso, né? E aí, às vezes eu limpava, e aí eu esperava, tipo assim, a vida normal, entende? Vida normal. E ela tá certa em não me elogiar. Ela está certa, entendeu? Porque eu moro na mesma casa, eu sujo do mesmo jeito. Só que a gente espera sempre um mérito. A nossa sociedade, ela é meritocrática. A nossa sociedade gosta de reconhecer o melhor, aquele que tem a melhor performance. Tudo bem, eu acho que no esporte, eu não sou contra agora no esporte, todo mundo ganhar, medalha de ouro para todo mundo, todos nós chegando juntos na linha de chegada. Não, também não. Não sou contra isso no esporte e tal. Só que o problema é que a gente às vezes torna a vida um esporte, um ringue, uma arena, uma pista, e aí também é um pouco complicado, né? Então assim, aí a gente espera muito esse reconhecimento. Eu lembro a primeira vez que eu vi um cartaz de formatura que eu achei sensacional. Parabéns, Fernanda, não fez mais que obrigação. Sensacional isso! É verdade, Fernanda, parabéns, você não fez mais que a sua obrigação. Eu sei que é difícil terminar uma faculdade, chegar no final de um curso, você rala. Só que não era esse o objetivo.
E provavelmente o pai da Fernanda, ou a mãe, ou os dois, ou a avó, pagaram o cursinho todinho para ela. Então assim, olha, parabéns por ter feito a sua obrigação. Mas vai na sua obrigação começar o curso e terminar o curso. Mas não, a gente espera sempre ser reconhecido pelos nossos esforços. Acontece que muitas vezes os nossos esforços apenas fazem parte de uma vida madura e fazem parte de fazer aquilo que precisa ser feito, que é o lance de ser adulto, né? O adulto não faz aquilo que quer, ele faz aquilo que precisa ser feito. Entende? Então, Jesus, de alguma forma, ele já traz um pouco esse lance aqui. Jesus, ele está o quê? Trazendo o reino de Deus, ele está preparando súditos para este reino, ele está ensinando o reino dos céus, né? Ou seja, ele é o reino de Deus entre nós, quando ele diz o reino dos céus está entre vós, ou seja, ele é a chegada deste reino, e ele está preparando súditos para este reino. Então Jesus, ele já está preparando a mentalidade, porque a mentalidade do ser humano em qualquer época é meritória, ou seja, eu quero ser reconhecido pelo meu esforço, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço, eu preciso de um tapinha nas costas. Então Jesus, com essa parábola, ele já quer demonstrar o seguinte: olha, qual é o Senhor que vai chegar para o seu servo e dizer aqui, ó, ei, ó, senta aqui, sente-se para comer comigo. Sente-se para comer comigo. Não, não é assim que um senhor trata o seu escravo. Não, o seu senhor vai dizer para o seu servo, mesmo depois do seu servo ter feito tudo o que fez, arar a terra, cuidar das ovelhas, ainda vai chegar na casa e vai preparar a comida do seu senhor. Porque esse era o padrão, né? O servo servir ao senhor, e não ao contrário. Então, o grosso aqui dessa parábola, o que é? Jesus está dizendo, gente, o Senhor não vai agradecer ao servo por ele ter cuidado das ovelhas, por ele ter arado a terra, por ele ter preparado o jantar. Não, ele não vai agradecer. E o servo não deve esperar esse tipo de agradecimento do Senhor. Ele não deve esperar, pelo contrário, ele deve se olhar no espelho e dizer assim, olha, nós não passamos de servos inúteis. Ou seja, um reconhecimento pleno de que são inúteis. Agora aqui é claro, né? A palavra, praticamente todas as traduções em português traduzem aqui como servos inúteis, mas uma tradução melhor seria servos sem mérito. Nós não temos mérito, não passamos de servos sem mérito. Jesus conta essa parábola então para trazer um pouco essa dimensão do reino dos céus. Olha, no reino dos céus não há espaço para alguém, para quem acha que merece alguma coisa dos céus. Não há espaço para alguém que acha que é digno de receber alguma coisa de Deus. Na teologia reformada, por exemplo, ainda se diz o seguinte, olha, se tem uma coisa que nós merecemos é o inferno. Né? Então assim, nós não somos dignos de receber a salvação, nós não somos dignos, inclusive nem de servir ao nosso Senhor. Nós então reconhecemos que somos o quê? Servos sem méritos. E nós precisamos ter essa mentalidade como servos desse rei. Nós precisamos ter essa mentalidade como servos de Deus. Não tem mérito. Não espere um reconhecimento de Deus a mais porque você faz alguma coisa para Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas esperando um tapinha nas costas de Jeová, porque serve na igreja, porque é um bom ofertante, um bom dizimista. Tem pessoas que às vezes ficam indignadas com Deus, porque fizeram uma coisa, têm uma vida boa, uma vida justa, reta, se esforçam para viver o Evangelho, se esforçam para testemunhar de Cristo, e algo ruim acontece na vida. E muitas vezes a primeira coisa que essa pessoa fala, eu não estou dizendo que ela está errada num primeiro momento. É difícil quando a dor sobrevém sobre a nossa vida, quando a tragédia, quando algo ruim acontece. Mas a pessoa, às vezes, lá no fundo do coração, ela pensa assim, poxa, Deus, eu faço tanta coisa para Ti. Ajudei, sou fiel na Tua casa. Olha, falta o culto mesmo só quando eu estou com ramela nos olhos de conjuntivite. Para não passar para os meus irmãos, inclusive, é um cuidado que eu tenho. Não falto, oferto na tua casa, sabe? Ajuda as pessoas. E sobre mim vem isso. E ainda e às vezes, a gente ainda dá uma ampliada naquele sentimento. Engraçado, né, Deus? O fulano, a fulana, que eu sei que fizeram isso, que eu sei que fizeram aquilo,
e que não sei o que lá, trocaram até de carro. Olha, voltaram da Disney. Olha, comem fora todo domingo. Salada de rúcula com cebola e palmito, lá naquele lugar lá. Entende? Assim, percebam, Deus, por que eu? E é um sentimento humano, e está tudo bem você ter isso no primeiro momento. Está tudo bem. Personagens bíblicos tiveram esse sentimento. Temos salmos falando sobre isso. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, não espere reconhecimento porque você fez o óbvio. Não espere reconhecimento do meu Pai, não espere aplausos neste reino porque você serve. Não espere que você seja, sabe, louvado e seja agraciado, aqui nessa terra pelo menos, porque você fez aquilo que se espera de um filho de Deus, aquilo que se espera de uma filha de Deus. Não espere isso. O meu reino não é um reino onde as pessoas que acham que merecem alguma coisa têm lugar. Não, o meu reino é justamente de pessoas que sabem que não tem mérito algum, mas que o quê? Servem. E servem por quê? Porque Ele amou primeiro. E Jesus, inclusive no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a forma com que Lucas arranja, né, esses entendimentos para os seus leitores, é justamente já dizendo lá no capítulo 12, que este Senhor, que espera que os seus servos se entendam como servos sem méritos, que esses servos saibam lá no fundo do seu coração, tenham a certeza na sua espiritualidade, de que, sim, eu sirvo ao meu Senhor sem esperar nada em troca, eu sirvo ao meu Senhor porque Ele me serviu primeiro. Nós não poderemos servir a Deus com uma consciência evangélica, nós não poderemos servir a Deus com uma consciência bíblica, se nós não tivermos claro no nosso coração de que Ele nos serviu primeiro. O contexto do capítulo 12 aqui de Lucas, ele tem um contexto um pouco escatológico, do Senhor que vai servir o seu povo, aqueles que permaneceram, aqueles que vigiaram. E é muito legal porque Jesus já coloca essa ideia de um Senhor que vai servir os seus servos. Um Senhor que vai servir aos seus servos. Se hoje já é um pouco estranho a gente pensar nisso, né? Agora tu imagina no tempo de Jesus, onde de fato existiam imperadores, pessoas que se achavam deuses, né? E Jesus já naquele momento, já naquele tempo fala assim: olha, o Senhor que vocês servem, Ele vai servir vocês, Ele vai servir todos aqueles que vigiaram, todos aqueles que permaneceram, todos aqueles que resistiram, todos aqueles que foram fiéis até o fim. Ele vai servir vocês. Só que é o seguinte, se a gente pegar o todo do ministério de Jesus, nós vamos perceber que é o seguinte: Jesus já está no meio dos seus discípulos, já está no meio do povo como diácono. Eu já estou no meio de vocês como quem serve, diácono. Eu já estou no meio de vocês como diácono. Eu já estou no meio de vocês como quem serve. Jesus já no seu ministério terreno, já deixando claro quem Ele é, Ele já vai deixando ao longo do seu ministério, os seus discípulos vão tendo alguma consciência de quem Jesus é, e Ele já vai deixando bem claro: olha, eu estou servindo vocês. Nós temos João 13 é clássico, João 13 é maravilhoso. Antes de ir para o Pai, Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, nos deixando uma lição muito preciosa de que antes de irmos para, que o caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos. Ou seja, Jesus já está no nosso meio como quem serve. Já no seu ministério terreno, quando andava no meio dos seus discípulos e do povo, já estava servindo. Os milagres que Jesus fez, libertando, curando, já são sinais do reino de Deus, manifestações do reino de Deus, mas também um serviço. Por quê? Quando a gente tem alguém que é expulso, que não tem mais um demônio, ou seja, uma pessoa que estava enferma, para os outros foi um sinal do reino de Deus, para aquela pessoa foi libertação, foi cura, foi uma nova vida. Quando ele cura, por exemplo, um leproso, ele restaura a vida social dessa pessoa, entende? Então assim, já é um serviço,
Já é um serviço. Então Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês podem servir, não vai ser inútil me servir, vai valer a pena. Tem uma música assim, não tem? Ou seja, Jesus, assim, ó, vamos lá. Jesus não se impressiona com a gente, fato. Jesus não se impressiona com a gente. O seu pecado mais sujo não faz Deus falar assim: nossa, não, de ti não esperava essa. Porque assim, às vezes eu acho que o Cacau não peca. A Nath tem certeza que ele peca, mas eu, que convivo assim, né? Assim, mano, eu fico, qual é o pecado do Cacau? Uma vez ele falou que ele ia me contar qual é o pecado do livro do Tim Keller, que era a idolatria dele. Até hoje não me contou, né? Assim, mano, mas assim, então às vezes eu fico pensando assim, quando o Cacau peca, Deus fala assim: ah, Cacau, não, Cacau, sabe? A irmã Zenate, quando tu ouve um nome assim, Zenate, uma pessoa que se chama Zenate não peca, né? A Zenate é a mulher que me ensinou a orar, né? E aí às vezes eu ficava pensando assim, eu adolescente pecava direto, né? Aí a Zenate falava assim: mas Deus... Aí eu ficava pensando assim, eu acho que Deus, se a Zenate peca, eu acho que Deus fala assim: nossa, que decepção, Zenate. Não, gente, Deus não se... Gente, sabe, os crentes ficam preocupados com o especial de Natal do Porta dos Fundos, com a música da Ivete Sangalo, com o desfile da escola de samba e tal. Gente, Deus viu o Éden, Deus viu o primeiro casal, Deus foi testemunha ocular de Gênesis 3. Tu acha que ele vai assim: nossa, tu não, não esperava isso, não. Pô, Steve, aí não. Entende? Não. Deus não se impressiona com a gente, nem no sentido negativo, nem no sentido: olha essa oferta aí. Rapaz, recebeu essa bolada da empresa e deu 10% certinho. Olha, rapaz, esse royalty aí. Né? Tu acha que Deus fala assim: olha, ô Jesus, ô Espírito Santo, chega aí. A gente viu muita cabana, né? Esse exemplo é de quem viu muita cabana, né? Aí, olha assim, olha lá o meu servo. Não, teve só Jó, gente, foi só Jó. Depois de Jó não teve mais, entendeu? Foi só Jó que rolou esse papo aí, né? No conselho divino lá, com a galerinha. Não tem, gente, Deus não fica assim, ó, olha lá. Tipo assim, a gente acha que Deus é tipo assim, tá lá na expectativa, tipo, acertou, errou, sabe assim, tipo, vamos apostar? Acho que ele resiste, hein? Ó, quem aí, ó, vamos lá, vamos apostar aqui. Ó, na próxima tu que desce, hein? Não é isso. Entende? Fico lá. Deus não se impressiona com os nossos erros e acertos. Deus não se impressiona. Entende? Ele nos conhece, sabe de todos os futuros possíveis e impossíveis. Ele sabe toda a nossa vida. Agora, não quer dizer que Deus não tem expectativas com o seu povo. Parece até meio contraditório, né, o que eu estou falando, mas não é. Deus tem expectativas para o seu povo. Porque afinal nós temos uma Bíblia, um livro que todos os domingos vocês vêm aqui, ouvem alguém abri-la e trazer uma mensagem para vocês. Você lê a Bíblia na sua casa, pelo menos deve ter uns 10 aqui que faz isso durante a semana, entendeu? Tem gente que não lê e ficou: papai, eu não leio mesmo. Deus sabe que você não lê. Então assim, então você lê. Então assim, aqui nessa Bíblia nós temos o amor de Deus e nós temos sim expectativas de Deus acerca do seu povo. Como esse povo deve viver, como esse povo deve se comportar. O cristianismo não é moralidade, mas o cristianismo, ele é uma pessoa, e essa pessoa nos ensinou um jeito de viver. Olha, é bom que vocês vivam dessa maneira. É bom, vocês têm palavras aqui para orientar a conduta de vocês. Então sim, Deus tem expectativas. A entrega da lei para o povo é um sinal da graça. É um sinal da graça. E espera que esse povo cumpra a lei. Espera que esse povo cumpra a lei. E agora que nós estamos em Cristo, Ele cumpriu a lei, nós temos a lei de Cristo. E a lei de Cristo, qual que é? Olha, se vocês levarem as cargas um dos outros, vocês cumprirão a lei de Cristo. Então sim, há uma expectativa de Deus para que a gente o quê? Viva levando as cargas um dos outros, para que a gente sirva uns aos outros. Sim, há uma expectativa de Deus em relação ao seu povo, um povo que se ama, um povo que se curte, um povo que se sustenta, um povo que, se ajuda. Porque é isso que ele fala: olha, habite a palavra de Deus ricamente em vocês, para que vocês se aconselhem mutuamente. Então há sim uma expectativa de Deus acerca do seu povo. Mas é um povo que sabe que não tem mérito porque faz a coisa certa. Não, é só porque tem que ser feito. Não há mérito em fazer a coisa certa. É o que Deus espera que eu faça.
Deus espera que eu faça isso, e Ele não vai dar um tapinha nas costas, parabéns, hein? Ainda que eu não quero discutir aqui galardão com vocês, ouço o BT Papo de número tal, depois coloca na edição, mas eu e o Cacau já discutimos o que pode ser o galardão. Você digita aí, BT Papo galardão, você vai ouvir. O fato é que existe sim, há uma coroa, há algo que vai ser dado a nós que estaremos lá com Cristo, quando tudo isso aqui acabar e for reconfigurado e por aí vai. Só que não é por isso que a gente faz. A gente faz porque tem que ser feito, sabe? A gente faz porque tem que ser feito. E quando eu paro para pensar em servir a Deus, quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para o ministério de Jesus, quando eu olho para a igreja primitiva, fica muito claro e nítido para mim que servir a Deus é servir o outro. Servir a Deus é isso, o caminho para o Pai de fato passa pelo pé dos meus irmãos. É servir ao outro. Sabe, quando você olha os contextos em que Paulo utiliza, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tanto em Corinto quanto aos Efésios, o contexto está ligado ao serviço ao outro, ao cuidado com o outro, à fé débil do outro. É impressionante como a Bíblia aponta para uma comunidade, como a Bíblia aponta para a ideia de corpo mesmo. Eu lembro que quando era pentecostal nós cantávamos muito aquela música: somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. E a gente cantava, sabe como? Vou ensinar para vocês. Somos corpo assim bem ajustado, assim, não faz o mínimo sentido isso. Não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque a gente individualizou a nossa vida com Deus, o nosso louvor. Era muito comum eu ouvir nos cultos que eu ia: olha, não pense em quem está do seu lado, feche seus olhos, é só você e Deus. Entende? A gente, sabe, atomizou a espiritualidade. A gente é a minha vida com Deus, é o meu propósito, é o meu chamado, é a minha vida com Deus, é a minha bênção, é a minha herança, é meu isso, é meu aquilo. A gente individualizou a coisa. Quando na verdade, quando eu olho para a Escritura, eu vejo sempre o quê? Jesus servindo o outro, sabe? Fazendo pelo outro. Eu vi acho que 2 temporadas de The Chosen, eu acho. E é muito legal assim, algumas coisas de The Chosen. Vocês são a favor ou contra aqui The Chosen? Pode falar bem? Eu quero respeitar a igreja local. 13 anos de história, não quero, né? Mas assim, é muito legal de visualizar algumas coisas, né? Então assim, tipo, aí você vê Jesus cansado lá, mano, ele passou o dia servindo a galera, expulsando o demônio e curando e tal, e aí vem lá o Jesus cansado. É legal ver aquilo assim, porque de fato, sabe, Jesus cansou mesmo. Ou quando você ouve a música do Stênio Marcius, Alguém Como Eu, a melhor música que fala da dupla natureza de Jesus é Alguém Como Eu, de Stênio Marcius. Se você nunca ouviu essa música, ouça. É MPB é chato, sei que o Cacau gosta, a MPB é muito chato, mas essa música é chato, né? Obrigado, irmão, chato. Claro que é chato, para. Nada se compara a Taylor Swift. Então o que acontece? Chico Buarque. Por que chora, Chico? Entendeu? Né? Renda-se a diva. Então o que acontece? Mas essa música, que é um violãozinho e tal, mano, é linda, é linda, é linda. E aí fala de um Jesus cansado, que chegou na casa e que vai dormir porque está cansado. É isso, se cansou pelos outros, se cansou porque estava fazendo a vontade do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é a vontade do meu Pai. E gente, eu não consigo olhar para o Novo Testamento, aliás para o Antigo também, em boa medida, eu não consigo olhar para a Bíblia Sagrada e não ver que a razão e o motivo de ser o servo de Deus é servir o outro. Eu estava até dando uma estudada sobre o dízimo e tal, e é incrível como até mesmo o dízimo no Antigo Testamento tem um caráter social, né, de cuidar, de servir. No terceiro ano, né, no terceiro ano ele tinha um caráter completamente social, de realmente ajudar a galera que precisava, entende? Aí eu fico pensando, mano, não é o problema aqui dessa igreja, com certeza, mas, mano, o que a galera está falando de dízimo hoje aí? É tudo errado. O pessoal fala de dízimo para poder, depois, como se a igreja fosse um banco. Deus é um banco, entendeu? Tipo assim, realmente, põe o seu dinheiro aqui na nuvem, que ele vai render mais, sabe? Tipo, e transforma o dízimo numa barganha com Deus. Aí tu vai estudar o que é dízimo no Antigo Testamento, que é onde o dízimo está, e mano, é basicamente ajudar o outro, entende? E a gente transformou num roubar a Deus, no sentido eu e Deus, de novo, né? Fechamos a nossa espiritualidade, eu e Deus. E aí você olha para o Antigo Testamento, tem várias iniciativas de Deus que visam o próximo, o cuidado. Jesus tirou amar o próximo, amar o inimigo do Antigo Testamento, não foi Jesus que inventou, ainda que ele pudesse inventar, porque ele é Jesus, mas não foi, né? Ele
Paulo inventou umas coisas, mentira, né? Ó, mentira, tá? Jesus, ele não inventa, ele vai lá e fala, ele tira do Antigo Testamento, é o outro, é o próximo, sabe? Gente, olha como isso fala com o nosso tempo, um tempo cada vez mais, onde a gente se fecha nos nossos casulos, nos nossos universos, nos nossos algoritmos, entende? Na nossa vida, na nossa espiritualidade, no nosso jeito de ser, cada vez mais fechado em si mesmos, conectados, mas ao mesmo tempo desligados daquilo que realmente importa. Então, nós precisamos ter essa consciência de que servimos a Deus porque Ele nos serviu primeiro, Ele foi o modelo, Ele é o exemplo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vai olhar para a igreja de Atos, que era uma igreja perfeita, vocês sabem disso. A gente, muitas vezes, espiritualiza a igreja. Nossa, eu também cantava essa música. Oh, meu Deus, reaviva. Quem já foi pentecostal e levanta a mão? Vocês não vão dar glória a Deus quando eu falo? Vocês já estão muito tempo já aqui, né? Aí dá uma esfriada mesmo, né? A gente cantava, reaviva a tua igreja de novo, faz arder povo, como foram os primeiros cristãos. É isso, a gente olha para os primeiros cristãos como se eles fossem mais fervorosos e tal. Gente, quanto mais distante, mais santo a pessoa fica, tá? Quanto mais distante historicamente, mais santificada a pessoa fica. Então, o distanciamento histórico santifica os movimentos, tá? Mas assim, o fato é que a igreja primitiva tinha sim os seus defeitos, era uma igreja, é a igreja de Ananias e Safira, gente, tá? É a igreja de 1 Coríntios 5, dá uma lidinha lá que você vai ver que o negócio era tenso, tá? Então assim, é uma igreja cheia de problemas, né? Aliás, se não fossem os problemas da igreja primitiva, não teríamos boa parte das cartas de Paulo. Aliás, que carta de Paulo a gente teria? Romanos? Vê lá ainda, olha, nenhuma, né? Romanos também está resolvendo os pepinos já, né? Então assim, por causa dos pepinos, faz sentido essa expressão, pepino, problema, né? Porque acho que é nacional, né? Então assim, por causa dos problemas da igreja, a gente tem as cartas de Paulo, e boa parte das cartas do Novo Testamento, se não todas. Então o que acontece? Não é uma igreja perfeita, só que sim, é uma igreja que tem o mérito, pelo menos, de ser a primeira igreja a viver as palavras de Jesus na prática, a viver depois da ascensão de Jesus. E a gente vê muito essa preocupação do serviço, do servir, sabe? Tanto que no capítulo 6 já começa a dar uns problemas. Não, a gente precisa resolver isso daí. Vamos separar aqui e tal, vamos separar diáconos, nós precisamos servir. Era uma marca da igreja o serviço. Olha, se tem uma característica, duas características que saltam quando a gente lê o livro de Atos, é a pregação, a exposição do evangelho. Nós temos muita pregação no livro de Atos e muito serviço. Tem outras coisas, mas esses dois pontos, eles se sobressaem no livro de Atos. A pregação, o anúncio do evangelho, ou seja, a verbalização de quem Jesus Cristo é e do que ele fez e o que ele faz quando ele entra na vida de alguém. Então assim, você tem a verbalização do evangelho e você tem o quê? A demonstração do evangelho. É muito nítido isso no livro de Atos. Quando você for ler um dia Atos, leia nessa perspectiva: pregação pública e manifestação pública da presença de Deus. Tem um teólogo que ele disse, olha, onde há caridade, há manifestação do reino de Deus. Aqui eu posso dizer, foi o Leonardo Boff que disse isso. No meu livro eu cortei esse nome para não ser cancelado. Então o que acontece? Isso é muita verdade. A caridade manifesta o reino de Deus. Porque é isso que eu vejo. Só que a igreja, ela não faz assistência social. A igreja não faz assistencialismo. A igreja faz diaconia. E a diaconia é a verbalização do que Jesus Cristo fez. É pelo ouvir a mensagem, é pelo ouvir a palavra que as pessoas podem chegar à fé. As pessoas chegarão à fé. É ouvir a mensagem, é a verbalização da mensagem. Só que a demonstração da mensagem também faz parte. A demonstração também faz parte. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é algo que nos toca, que transforma o nosso jeito de agir no mundo. Então alguém que foi tocado, que ouviu a mensagem do evangelho, que entendeu que foi servido por Deus na cruz do Calvário, possibilitando a salvação, alguém que ouviu isso, vai demonstrar essa mensagem. Então, ou seja, o evangelho é verbalizado e demonstrado. E não há mérito nessa demonstração, é o que Jesus está ensinando aqui. Olha, não espere tapinha nas costas. Olha, muito bom, que bom que você demonstrou hoje na escola, no trabalho, no serviço, nesse lugar, nessa ocasião, na sua família.
Não espere, não espere, mas faça, porque faz parte do modus operandi da igreja fazer isso, pregar verbalmente o evangelho, mas demonstrar também. E essa vai ser uma marca da igreja ao longo dos séculos e séculos. Até hoje, meus irmãos, é a marca da igreja de Jesus. Eu me alegro muito com isso. Saber que a igreja, em muitos lugares do Brasil, é a primeira resposta diante de uma tragédia. Em muitos lugares a defesa civil não funciona. Eu tive há 2 semanas atrás agora numa incursão em São José dos Campos com alguns pastores e a gente foi conhecer o trabalho do CEMADEM, do INPE, para ver como é que o Brasil lida com catástrofes naturais e tal, enfim. Já foi, Ranieri, nesse rolê? Já foi, né? O Cacau não foi ainda, né? Vai em setembro comigo. Aí eu vou organizar uma ida lá, porque é muito legal. E, gente, lá também estava o pessoal da Aliança Evangélica, e a Aliança Evangélica está até hoje no Rio Grande do Sul. Você ouve falar do Rio Grande do Sul mais? Não ouve falar mais, né? Não ouve falar mais. Mas a tragédia está lá até hoje. Milhares de pessoas ainda morando em abrigo. E se nós temos hoje centenas morando numa casa, é porque a igreja fez alguma coisa. Você tem agora tragédias acontecendo, estamos no período de tragédias acontecendo em Recife. A primeira resposta nessa tragédia são de igrejas evangélicas ou de instituições religiosas. Eu puxo para o evangélico porque eu sou evangélico, né? Mas geralmente instituições religiosas estão à frente. Mas é incrível, isso aqui realmente é um mérito dos cristãos. Você tem uma tragédia, os cristãos estão lá, gente. É impressionante, e isso é uma marca da igreja. É uma marca da igreja. A igreja até hoje continua demonstrando a presença do reino de Deus. E a gente é chamado a fazer parte disso. Essa comunidade é chamada a fazer parte disso. Você é chamado a fazer parte disso. E você pode fazer, e que tem mais força, fazendo por meio da sua comunidade local. Né? Como diz o ditado coach, juntos somos mais fortes. Entende? Mas isso é verdade, é um ditado. Eu gosto de clichê, adoro clichês, adoro frases de efeito. Porque às vezes elas não são à toa. Elas carregam ali uma mensagem, entende? Então assim, eu acho isso maravilhoso, que essa é uma marca da igreja. Uma igreja que proclama ao mesmo tempo em que encena, entende? Uma igreja que teatraliza o texto. Uma igreja que encena, sabe, o conteúdo. É de fato um verbo, é uma igreja que se encarna. Nós somos chamados também a nos encarnar nesse sentido. Entende? Nós somos chamados a encarnar essa palavra. Então, gente, é muito maravilhoso nós percebermos isso. Que o Senhor nos chama a fazermos parte do seu serviço no mundo. Ele nos serviu primeiro e Ele convoca os seus súditos, Ele convoca os seus servos a servirem junto com Ele. E nós servimos quem? O mundo. Por isso que às vezes aquela teologia que fica demonizando o mundo não faz muito sentido. Porque é mais fácil ficar vendo demônio no mundo. Olha lá, demônio, 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 demônio. Absurdo, 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 absurdo. É muito mais fácil ficar nesse lugar do que servir esse lugar. É muito mais fácil querer dominar esse lugar. Não, vamos ocupar, vamos dominar. Entendeu? Porque nós temos a palavra, nós vamos ocupar com a verdade. Mentira, a gente quer poder, como todo bom ímpio. Nossa, com base no que tu fala isso? Eu falo com base na história, só tu olhar para a história dos políticos cristãos. A maioria, poder. Busca por poder. Vácuo de poder, vamos ocupar. Ocupar para testemunhar do evangelho? Não, para dominar mesmo. Entende? Então é muito mais fácil eu demonizar e querer subjugar o outro. Nada mais demoníaco. Nada mais demoníaco do que subjugar o outro àquilo que eu acredito e acho que é verdade. E o nosso chamado não é esse. Nosso chamado é qual? Nosso chamado é servir a esse mundo. A esse mundo onde as pessoas enxergam só demônio, desgraça, tragédia, olha como está longe de Deus. É para esse mundo que Jesus nos envia. É para Ele que o Senhor nos envia. Nós não fomos tirados daqui ainda. Nós não fomos tirados daqui ainda. E enquanto nós estamos aqui, nós somos chamados o quê? A encenar, a teatralizar, a encarnar a mensagem que pregamos, a testemunhar, a testificar, a sermos testemunha fiel.
juntos em comunidade. E sim, Paulo fala, olha, começa pelos domésticos da fé. Só aqui nessa comunidade, na comunidade do qual você faz parte, tem pessoas precisando da sua ajuda. Tem pessoas precisando de uma toalha e de uma bacia. Entende? É aquele lance, gente, olha, a parábola do bom samaritano, ela deixa bem claro, olha, de quem você vai ser próximo? Essa é a pergunta. De quem você vai se fazer próximo? Sempre tem alguém caído na beira do caminho. Sempre tem alguém caído à beira do caminho. A gente só precisa fazer o quê? Tirar o olho da tela, tirar o olho do umbigo e começar a olhar para frente. A gente só precisa começar a olhar para frente, a olhar para o outro, a enxergar o outro, a ouvir o outro, ter um pouco mais de escuta ativa. Eu amo filme Extraordinário, adoro esse filme. O Cacau não deve gostar porque tem péssimo gosto para filme. Gosta? Nossa, que milagre, a gente gosta de um filme igual. Né? Porque ele não gosta de Interestelar, gente. Pensa numa falha de caráter, né? Então o que acontece? Eu acho muito lindo esse filme Extraordinário. Ele tem várias mensagens, mas a mensagem que vem da Via, que é a irmã do menino que tem, né, que tem o rosto lá, pode falar deformado? Eu nunca mais sei como falar hoje. O rosto com deformidades estéticas. Não sei falar corretamente agora como é que pode falar, mas a Via é a irmã do menino. E mano, e tudo que ela queria era ser vista, enxergada, e a avó enxergava ela, entende? E aí quando a avó parte, ela não tem mais alguém que anotasse, porque todas as atenções eram pro irmão, e tal. E isso é muito louco, porque a gente precisa tomar muito esse cuidado, né? Porque as pessoas querem ser vistas, elas querem ser percebidas, enxergadas, entende? Então assim, a gente vive uma pandemia de solidão, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso, meio estranho falar disso, né? Mas tem muita gente sofrendo com solidão. Talvez aqui, nessa igreja, hoje à noite, tem pessoas sofrendo com solidão e a gente às vezes não sabe, né? Então a gente precisa o quê? Olhar para o outro. Termino dizendo o seguinte: quer viver para a glória de Deus? Sirva os irmãos. Pare de olhar para o céu e comece a olhar para a terra. Entende? Para de olhar para o céu e comece a olhar para a terra. Para de olhar para o céu e começa a olhar para a terra. Porque é nela que está a missão. Entende? A missão não está lá em cima. Entendeu? A missão não está lá em cima, a missão está aqui. E é nesse campo mesmo, sabe? Que é difícil, às vezes, arenoso, pedregoso, mas nós somos as sementes que o Senhor está jogando pelo caminho. Entende? Nós somos as sementes que o Senhor está jogando pelo caminho. Então que nós possamos o quê? Ser boas sementes, carregadas da palavra, carregadas de compaixão, carregadas de serviço, carregadas de escuta. Entende? Estarmos mais atentos ao outro, estarmos mais atentos à necessidade do outro. Às vezes dentro da sua própria casa tem alguém querendo serviço que não está sendo notado por você. Entende? E às vezes pode ser que já esteja durando alguns anos isso. E você não está ouvindo a pessoa, você não está percebendo a pessoa e ela está dentro da sua casa. E a gente precisa ter uma escuta um pouco mais ativa. Sabe? Pensar menos, falar menos. Entende? E escutar um pouco mais. Porque, gente, sempre vai ter alguém com o pé sujo, se é que vocês me entendem. Sempre tem uma bacia, uma toalha que estão querendo ser utilizadas, estão ali para serem usadas. Às vezes a gente fica discutindo a cor da toalha, o tamanho da bacia, a quantidade de água, a gente se perde em discussões, entende? E vai discutindo isso, vai discutindo aquilo e tal, e veja só, não é o momento, essa toalha assim não, tem que ser uma toalha assada, tem que ser aquilo, essa bacia não, enquanto que os pés continuam sujos. Porque no fundo, botar o avental, se ajoelhar e começar a lavar o pé, começar a servir, dá muito trabalho. Então é melhor a gente ficar discutindo, julgando, que é mais fácil. Porque botar a roupa do servo, se descer, se rebaixar, dá trabalho, exige uma renúncia, exige serviço, entende? E às vezes não vem reconhecimento. Aí a gente fica um pouco frustrado, porque no fundo a gente faz esperando um certo reconhecimento. Não, o que o Senhor nos diz essa noite, por meio dessa parábola é: olha, sirvam, porque eu servi vocês primeiro. Eu não espero, eu não me surpreendo com vocês, mas eu tenho expectativa sobre vocês. Só que não esperem que eu dê tapinha nas costas, porque vocês fazem aquilo que é obrigação de vocês. Não, vocês não passam de servos sem mérito. Reconheçam que vocês não têm mérito. Reconheçam isso e me sirvam. Saibam que eu servi vocês.
Eu servi os meus discípulos enquanto caminhei na Palestina e servi a todos vocês. Orei por vocês, morri na cruz por vocês, permiti que vocês fizessem parte da família de Deus. Eu servi vocês, sirvam por causa disso. Eu amei primeiro. E depois a gente se encontra por um grande banquete, onde eu vou servir vocês, num grande banquete, onde vocês são convidados a participar, a gozar a eternidade ao lado do meu Pai. Entende? Mas por hora, enquanto a gente está aqui, a gente serve sabendo que não tem mérito, que não passamos de cristãos inúteis para a glória do nome dele. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, diante da tua verdade, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos serviu primeiro. Obrigado, Deus, porque tu nos dá o exemplo por meio do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque Ele nos serviu primeiro, obrigado porque Ele foi o nosso grande exemplo, e não só um exemplo que nós olhamos lá para o passado como uma figura histórica inspiradora, não, como um Deus verdadeiro, um Deus de Deus, que prometeu estar com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, porque Tu não és um exemplo para nós, Tu não és uma figura histórica presa em páginas de seda, mas Tu é uma pessoa viva no meio da Tua igreja, por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado porque por meio do Teu Espírito Santo somos dinamizados, somos capacitados a colocarmos o avental, a pegarmos a toalha, a pegarmos a bacia e a lavarmos os pés uns dos outros para a glória do Teu nome. Senhor, tira de nós todo o orgulho, tira de nós toda essa vontade de reconhecimento humano, de aplausos, de tapinha nas costas, de reconhecimento ao nosso mérito. Não, Senhor, traz em nós a gratidão e a alegria de servirmos os nossos irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Servimos ao nosso irmão, à nossa irmã, como Jesus Cristo fez. Servimos no nome de Jesus. Servir no nome de Jesus é fazer o que Jesus faria no nosso lugar. E nós queremos fazer, Senhor, como Tu fez. Nós queremos fazer como Tu nos ensinaste. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos capacita a fazer aquilo que nós não conseguimos. Obrigado porque Tu estás com a gente, nos santificando a cada dia, nos tornando essa igreja santa, pura, imaculada, aquela que o Cordeiro virá buscar, aquela por qual o Cordeiro morreu, foi sacrificado. Nós Te agradecemos por isso, por fazer parte desse povo, com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas, Senhor, com os nossos erros, mas nós seguimos sendo santificados pelo Senhor, cuidando uns dos outros, cuidando, Senhor, porque o nosso irmão, a nossa irmã está do nosso lado e nós estamos cuidando deles, estamos sendo cuidados para a glória do Teu nome, até que o Senhor venha, porque nisso saberão que somos Teus discípulos, quando nós amarmos e demonstrarmos esse amor uns aos outros, em nome de Jesus. Amém e amém.